Eu vim conhecer um pouco desse universo que eu não conheço tão bem. Nada melhor que a Jay, referência no assunto. Jay, quero começar falando um pouquinho da sua vida pessoal. Como que você teve essa deficiência? Foi de nascença? O que aconteceu, Jay? Não, eu fui atropelada em 98, eu tinha 5 anos de idade. O carro ele perdeu o controle e acabou subindo na calçada e acabou me acertando. Aí eu quebrei a minha perna esquerda e a direita não teve como salvar. Então, desde 98 eu sou deficiente. E aí, depois disso, o basquete já entrou na sua vida nesse momento? Ou você tentou outros esportes? Como é que foi esse processo, criança ainda, lidando com uma deficiência? O basquete ele demorou uns 3 anos para entrar na minha vida. Eu tive ali os 3 anos de reabilitação, né, para colocar prótese, voltar a aprender a andar, igual criança, né, tive que voltar a aprender a andar. E nesse processo, nesse meio tempo, um dos fisioterapeutas da ACD, que é onde eu fiz a reabilitação, ele ficou sabendo de um projeto com crianças para o basquete em cadeira de rodas, e aí ele me indicou. E aí minha mãe, né, obviamente, foi lá, me levou. Aí esse projeto ele também tinha a oportunidade de ter bolsa de estudo, então ficou mais ainda interessante para minha mãe, até porque você acaba entrando em outro mundo, né? Você tem uma criança sem deficiência e a partir de outro momento você tem com deficiência, tipo, os desafios de uma escola pública eram enormes. Então a minha mãe ela não conseguia vaga para mim em escola pública, então essa oportunidade que surgiu foi, tipo, maravilhosa. Então eu conheci o esporte a partir desse momento. Se hoje em dia a gente já vê vários relatos que é desafiador, né, uma pessoa com deficiência, imagina naquela época. E aí a Jay virou adulta, virou atleta. Conta um pouquinho da sua trajetória, eu conheço um pouco, né, sei das Paralimpíadas, das viagens. Conta pra gente um pouquinho da sua carreira, Jay. Então eu comecei a jogar basquete nessa equipe, ela foi a primeira equipe com crianças do Brasil a jogar o basquete de cadeira de rodas. Desde então eu nunca parei de jogar o basquete, eu jogo até hoje. A gente tem as pausas, né, a questão maior de que foi a pandemia, mas eu sempre estive envolvida no esporte, então eu já fiz o vôlei sentado, já tive a oportunidade de jogar o para-badminton. A gente sempre fica pulando ali do esporte, mas o basquete ele sempre foi o principal. E através dele ali na minha adolescência eu fui convocada para a seleção, tive a oportunidade de participar do Mundial, de Sul-Americano. Eu nunca fui, por incrível que pareça, já fui para 2 Paralimpíadas, mas eu nunca consegui ir para um Parapan. E isso tipo ainda tá ali, sabe, naquele boxinho, eu preciso preencher isso. Mas é mais difícil para uma Olimpíada, não é? Ou tô sendo uma Cara, leigo, é muito engraçado, porque, tipo, o Parapan, ele vem antes, né? E ele tá ali dentro daquele ciclo paralímpico. Então, eu tipo, falo assim, cara, eu consegui ir nos 3, eu consegui ir pro mais alto, e ali no meio eu não consegui. Mas você não conseguiu porque não foi convocada? Não foi convocada. Tipo, dentro do processo ali, todo ano a gente passa por avaliações, a gente tem as fases de treinamento, tem as pré-convocações. Então, assim, alguma coisa não encaixa naquele ano e aí a gente acaba não sendo convocado, que é, acho que natural para todo esporte, né? Mas eu não tive essa oportunidade ainda de ir para o Parapan, então isso me perturba um pouco. E fala um pouquinho das Olimpíadas, como é que foram as Olimpíadas que você participou? Cara, é surreal. Eu fui para Londres em 2012 e para o Rio em 2016. É outro mundo, assim, porque a nata do esporte se junta no mesmo espaço, igual aqui no CT. Então, você vê todo mundo de todos os esportes do mundo inteiro junto no mesmo lugar. Então, pra mim, 2012 foi uma experiência, assim, surreal. E 2016, por ter sido no Rio, foi mais surreal ainda, porque eu pude ter minha família na torcida. Quintal de casa. Exatamente. Então, a gente joga com mais alegria, mais, sabe, desenvoltura. O Brasil, hoje ele não, apesar da Copa América ter sido esse ano e as meninas terem conquistado o vice-campeonato, que foi um feito histórico, né, dentro do basquete feminino, a gente nunca conseguiu ficar mundialmente entre as 5 melhores do mundo. A gente tem muito material humano para isso, mas ainda não conseguiu encaixar de fato para a gente ficar entre os 5 melhores. Então a gente aproveita muito a Paralimpíada, mas a gente nunca consegue ali beliscar um pódio, alguma coisa assim. Então essa parte é meio chata. Mas a experiência de viver isso, sabe, de conhecer outras nações, de poder trocar ideia, até fazer um network mesmo, né, porque a gente traz muito estrangeiro para cá para jogar os nossos brasileiros e a gente também vai muito tem muito atleta nosso que vai para a Europa jogar, então a gente acaba... Desculpa. Achei que era o microfone. Não. Então a gente acaba tendo essa troca nessas competições maiores, então, tipo, sim, é maravilhoso, é uma experiência surreal. Gê, a gente tá aqui hoje no CT, que é uma estrutura maravilhosa, a galera tá vendo umas imagens aí agora, mas nem sempre foi assim,
como é que você vê, porque o Brasil Paralímpico, eu sou um leigo no assunto, o Brasil Paralímpico eu sei que é uma potência, pelo menos nas Olimpíadas vai muito bem, mas a gente tem uma janela que é as Olimpíadas, que aparece muito e depois some, depois aparece, então como que é a vida nesse intervalo? Você consegue viver sendo atleta, você tem que fazer um outro tipo de trabalho, você tem que ter algum outro de complemento de renda, como é que é a vida entre um ciclo olímpico e outro? O esporte coletivo ele é muito difícil de você virar muita grana, então, porque exige muito investimento. O esporte individual, como você mesmo disse, ele é uma potência, ele traz muita medalha por ser individual, então a pessoa tem mais investimento, é ela e ela, então fica mais fácil de conquistar as coisas. O coletivo é mais difícil, então tem clubes que dão um suporte, então você consegue viver do esporte, você consegue treinar 8 horas por dia, tá tudo bem, você consegue pagar suas contas e viver tranquilamente. Tem outros clubes que não conseguem, então a gente acaba tendo que trabalhar meio período, ou abrir mão de ser alto rendimento de fato, porque tem que trabalhar e tem que pagar conta. Boletão. Exatamente, a gente tem que ter a grana para poder suplementar, pagar uma academia e tal, porque às vezes o clube não dá esse suporte. Então assim, eu já vivi dos dois lados da moeda, sabe? Eu já tive todo... Hoje em dia eu tenho muita estrutura, mas eu também já vivi, tipo, bolsa atleta e preciso ter um emprego para conseguir pagar minhas contas. Principalmente quando eu morava aqui em São Paulo, porque o custo de vida em São Paulo é muito alto. Né? E o clube não dava tanto suporte, enfim. E aí hoje em dia eu moro em Patos de Minas, né, interiorzão, então o clube ele tem todo esse suporte, ele me ajuda, ele me dá uma bolsa, eu tenho a bolsa internacional por conta da seleção, então a gente consegue viver um pouco mais tranquilo para pagar conta, para suplementar, a gente tem mais apoio para esse tipo de coisa e viver o universo de alto rendimento de fato. Mas no Brasil é muito difícil você ser atleta do coletivo, principalmente, e viver o alto rendimento 100%. Quando você fala clube, você fala... das Valquírias? Não, associações mesmo. Por exemplo, aqui de São Paulo tem a ADD, HD Camp, o HC, aí no caso de Minas tem a gente que é a APP, aí dentro da APP tem o Valquírias, então a gente, quando eu falo de clube, é mais nesse sentido. Fala um pouco do Valquírias pra gente. O Valquírias, ele é meio que um juntado de ideias. O feminino ele sempre sofreu para ter o espaço dentro do basquete. Então, em 2018, se não me engano, eu me juntei com algumas meninas em casa, assim, a gente começou, porque a gente precisa ter um clube que dê todo o suporte pra gente, a gente precisa ter uma associação, que até então, como que funciona pro basquete? Você precisa ter um CNPJ, e aí você paga a anuidade lá e você pode participar de qualquer competição da confederação. E aí até então a gente participava com a APP sempre deu esse suporte, que é a Associação Paralímpica de Patense, né, de Patos de Minas, então ela deu esse sempre suporte, e aí a gente juntou e falou assim, mas a gente tem que ter uma independência, porque a gente não pode ficar dependendo de um clube que às vezes pode falar, não quero mais, tchau. Já era. Então a gente se juntou, aí criou um nome, hoje em dia algumas meninas... acho que a maioria, só a Denise que continua, mas aquelas meninas que estão na roda da conversa, elas não estão mais no clube, elas se espalharam, pararam de jogar, enfim, foram viver outro caminho, mas a ideia foi exatamente essa, para ter a inclusão do feminino dentro do esporte, então a gente poder agregar todas as meninas que não têm clube, que não conseguem jogar junto com o masculino, para poder de fato jogar um feminino, jogar um misto. Então o Valquírias ele nasceu dessa ideia de poder fomentar o feminino de fato.